Pode ser Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos também que ainda não são inscritos, todos que têm acompanhado os vídeos. Irmãos, eu tenho feito vídeos falando sobre a lei e a graça. Eu tenho deixado bem claro o que significa a lei e a graça no tempo de hoje. Temos que guardar a lei ou não, como que nós conciliamos os textos falando sobre a lei e a graça. Eu tenho deixado bem claro, e os irmãos que desejam aprender, os irmãos acompanham, mas é necessário os irmãos acompanhar até o final, porque eu deixo bem mais claro, mas para o meio e para o final eu deixo mais claro. E hoje, irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre a diferença da justiça de Deus, estabelecida por Deus para que o homem seja aceito por Deus, e a lei e a justiça dos judeus, que foi estabelecida dos judeus, crendo que eles seriam justificados diante de Deus. Eu quero ler o versículo aqui antes de citar sobre os judeus, o que eu vou estar explicando para os irmãos. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Aqui, meus irmãos, em Romanos, especialmente aqui no capítulo 3, ele está adereçando esta carta aos judeus que estavam tentando ser salvos, guardando a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo, ele vai explicar que a justiça que eles acreditavam que ia os tornar ser diante de Deus, era uma justiça que não era certa, ou seja, não era justiça que exatamente ia tornar eles aceitos diante de Deus. Então, Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 3 vai dizer que eles, não entendendo a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Isso quer dizer que eles pensaram assim: se Deus nos deu a sua lei, quer dizer então que através de nós guardar a lei de Moisés, nós seremos aceitos diante de Deus. Só que o problema não era a lei, e eles entenderam errado estabelecer essa justiça, mas o propósito de Deus para a salvação não era dessa maneira, mas eles acreditavam. A justiça de Deus não era essa. Eles estabeleceram a sua própria justiça e pensaram assim: se Deus nos deu a sua lei, quer dizer que se nós guardar essa lei, nós seremos salvos por ela, seremos aceitos diante de Deus. Mas essa não era a justiça de Deus, e é porque essa não era a função da lei. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 19, ele diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A função da lei é mostrar que o homem ele está condenável diante de Deus. E quando ele observa e ele percebe isso, o que ele faz? Ele recorre à cruz de Cristo, à justiça de Deus para a salvação. No versículo 20 ele deixa mais claro: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Aqui ele explica claramente que a função da lei não é salvar, não é dar poder contra o pecado, não é livrar o homem da morte eterna. A lei traz o conhecimento do pecado. Paulo, em Romanos, no capítulo 7, versículo 7, ele explica melhor sobre isso. Ele fala que quando lhe foi apresentado a lei, quando a lei falava para não fazer, despertava nele todo o desejo de quebrar a lei de Deus. Então a função da lei não era essa. E o problema não era a lei. Ele vai explicar que o problema somos nós, que estamos dominados pela natureza pecaminosa. Então o versículo 21 ele diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Olha o que ele está dizendo. Eles estavam crendo numa justiça estabelecida por eles, mas a justiça de Deus era diferente. E tinha se manifestado a justiça de Deus, na qual os profetas já falavam. Qual é essa justiça? Se Adão pecou e o pecado passou a todos os homens, a morte eterna, e o pecado também passou a todos os homens, a Bíblia fala que Deus envia Jesus para morrer em nosso lugar e nos libertar dessa natureza pecaminosa, dessa lei do pecado que está em nosso corpo. Então Jesus veio para isso. A justiça de Deus para a salvação é essa: crer no Messias, que pagou o preço por nós, para nos libertar da morte eterna e também nos libertar da natureza pecaminosa. Essa é a justiça de Deus. Então, ele vai dizer: tendo testemunho da lei dos profetas, quer dizer o quê? Que a lei e os profetas já anunciavam a vinda de um Messias. E todos que eram salvos no Velho Testamento eram salvos crendo no Messias que haveria de vir. Assim como Abraão, Moisés e os outros profetas também foram salvos crendo no Messias. Os profetas falaram do Messias. A lei também falava do Messias. Então, a Bíblia vai falar, aqui quando ele fala assim, ó, tendo testemunho da lei dos profetas, quando você lê em Lucas capítulo 16, o versículo 29, vai dizer que quando aquele rico estava no lugar de tormento,
que ele viu Lázaro no seio de Abraão, ele vai dizer a Abraão: Abraão, me mande à casa de meus irmãos para que eu avise eles para que eles não venham parar neste lugar. E Abraão vai dizer para ele assim: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Ele quer dizer o quê? Eles têm a lei e os livros proféticos, ouça-nos. Ele está dizendo o quê? Que a lei já falava do Messias que haveria de vir. Também em João capítulo 5, versículo 46, a Bíblia fala que Jesus vai dizer para os judeus que não acreditavam que ele era o Messias, ele vai dizer a eles: se vocês acreditassem em Moisés, vocês também acreditariam em mim, porque de mim falou Moisés. Então, os profetas e a lei já anunciava a vinda de um Messias, anunciava a justiça de Deus, porque ele falou, quando ele fala agora se manifestou a justiça de Deus, ele quer dizer que cumpriu a justiça de Deus, porque Jesus já tinha vindo, ele estava morto, ressuscitou e estava então com o Pai. E eu expliquei aqui, mas ele vai explicar no versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que ele está dizendo para os judeus? A salvação se estende a todos, porque não há diferença de classes de pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, todos destituídos estão da glória de Deus, todos estão dominados pela lei do pecado, todos estão controlados pela natureza pecaminosa. Então, tanto o judeu quanto os gentios, todos estão condenados diante de Deus. Ele está dizendo, vocês não são mais especiais, e vocês estão crendo numa justiça errada para a salvação, então não há diferença, todos pecaram. Aí ele vai dizer no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra redenção, ele quer dizer o quê? Que fomos libertos por meio de um pagamento, de um resgate. Por meio do pagamento de um resgate fomos libertos. E o sangue de Jesus, ele vai explicar aqui, né, que Jesus ele morreu em nosso lugar, o Cordeiro de Deus. Ser justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Por que Deus exigiu sacrifício de animais no Velho Testamento? Porque aquele sacrifício daqueles animais apontava para o cumprimento, que era Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que tinham fé no Messias, quando eles iriam oferecer aquele animal em sacrifícios, eles entendiam que aquele animal estava morrendo no lugar deles. Então apontava para o Messias. Então nós fomos libertos, né, pela redenção, por meio de um pagamento. Esse pagamento foi o sangue de Jesus. Ele morreu em nosso lugar para nos redimir, para nos reconciliar com Deus. Pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, pela paciência de Deus. Todos depois da cruz têm os seus pecados perdoados, e pela sua convicção de fé é livre também da lei do pecado, porque o Espírito Santo de Deus te dá poder para vencer o pecado, aquilo que era impossível à lei, que era nos livrar da lei do pecado. Ele vai dizer no versículo 26, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele está dizendo o quê? Que a manifestação de Jesus é uma manifestação da justiça de Deus, uma manifestação visível da justiça de Deus, a vinda de Jesus, porque ele é o cumprimento, então ele manifesta essa justiça de Deus. Então ele continua aqui. Onde está logo a jactância é excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Ele está dizendo aqui, sabe por que vocês são orgulhosos e vocês sentem que é mais especial do que os gentios? Porque vocês creem que vocês será justificado pelas obras. Por isso que a lei das obras não anula o orgulho de vocês, a soberba de vocês, mas a lei da fé sim. Por quê? Por que a lei da fé anula o orgulho de vocês, a jactância de vocês, a superioridade de vocês? Anula porque pela fé todos são salvos de graça. Ninguém é salvo por mérito. Se você crê em Jesus, você, pela verdadeira convicção de fé, você é livre da morte eterna e da lei do pecado. Então, onde está o orgulho de vocês, judeus? É excluído pela lei da fé, não pela lei das obras. Porque se vocês creem que é justificado por mérito de vocês, então vocês têm orgulho, vocês se acham superiores. E justamente eles achavam superiores às outras nações, e Paulo está explicando que eles estão numa mesma condição. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aqui ele deixa bem claro, porque quando Jesus vem, a lei de Moisés já não está mais em vigência.
não está mais. O que está agora em atividade era o Novo Testamento no seu sangue, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo ali 28, a seguir, quando ele fala da ceia do Senhor. O Novo Testamento do seu sangue estava em vigência agora, era o sacerdócio de Melquisedeque, né, que fala o sacerdócio de Cristo. Então, quando ele fala aqui, né, que sem as obras da lei, a lei nunca foi para salvar ninguém. Sem as obras da lei, somos salvos sem as obras da lei. E eu vou explicar melhor para o final aqui, que eu vou lendo os textos aqui explicando. Aí vai dizer aqui, ó. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Ele está dizendo o quê? Que se a salvação é pela fé, ela se estende aos gentios. Então Deus é dos gentios e Deus também é dos judeus. Porque se eles acreditassem que tinha que fazer a circuncisão e guardar a lei, Deus só seria dos judeus. Deus não seria dos gentios. Mas ele está falando, Deus é dos gentios também. Porque a justiça de Deus não é a forma que vocês estão crendo que é. Ele continua. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ele está dizendo o quê? Deus disse a Abraão, Abraão, todo menino deve ser circuncidado. Ele passa pela circuncisão e a circuncisão é sinal da aliança, minha aliança com a sua descendência, com Abraão e a sua descendência. É um sinal da minha aliança. Então, Deus tinha falado para fazer a circuncisão. Então, eles, não entendendo a justiça de Deus, eles acreditavam o quê? Que para ser salvo tinha que fazer a circuncisão e guardar a lei de Moisés. Aí o que Paulo está ensinando a eles? Na justiça de Deus, não. Na justiça de Deus, se você fez a circuncisão ou não, mas você está debaixo da graça, você é salvo. Agora, se você faz a circuncisão acreditando que, vamos supor que você está debaixo da graça e faz a circuncisão acreditando que se não fazer a circuncisão não vai ser salvo, então está debaixo da lei. Porque está dizendo que a circuncisão não tem virtude nenhuma. Não tem virtude nenhuma, mas ser uma nova criatura. É pela fé, que estava falando, não tem virtude. Então, se a pessoa está na fé e não fez a circuncisão, não precisa preocupar com isso. Mas se a pessoa fez a circuncisão, que não tem como voltar atrás, se fez a circuncisão e está debaixo da graça, essa pessoa é salva. Mas se ela acredita que tem que fazer a circuncisão para ser salvo, ele não está debaixo da graça de Deus. Ele está crendo que se fazer a circuncisão ele será salvo. Mas Paulo está dizendo que não, é só por meio da graça de Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. O que ele está dizendo aqui? Alguém poderia falar assim, não, Paulo, então você está dizendo que a lei é anulada, a lei é inútil, a lei não tem valor. Aí Paulo vai dizer, não, agora nós estabelecemos a lei. Agora a lei, nós damos valor à lei. Agora a lei é útil. E Romanos capítulo 8, versículo 3, a Bíblia fala que a lei estava enfraquecida pela nossa carne, estava doente pela nossa carne, estava enferma pela nossa carne. O que era impossível a lei, a graça, a justiça de Deus fez. Agora ele está dizendo que estabelecemos a lei. Agora a lei é útil, agora nós cumprimos a lei. Agora temos capacidade de cumprir a lei. Nós somos libertos da morte eterna e da lei do pecado, da natureza pecaminosa. Agora, por meio do Espírito Santo de Deus e da graça, nós damos valor, estabelecemos a lei, nós cumprimos a lei. Então, irmãos, a lei moral de Deus, o caráter de Deus, não foi abolido, está em nós, por meio do Espírito Santo, nós temos a capacidade de guardar essa lei. A Bíblia vai falar, né? Eu cito esses textos assim nos vídeos para os irmãos entenderem melhor. Gálatas capítulo 5, versículo 16 fala, né, que o Espírito combate contra a natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa contra o Espírito, para que nós não façamos o que nós queremos. E Paulo diz, Romanos capítulo 6, versículo 1, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos no pecado? Então, essa natureza pecaminosa foi sepultada, está morta. Então, nós vamos andar em novidade de vida. Paulo está dizendo isso. Agora nós cumprimos a lei. Agora temos capacidade de cumprir a lei. Agora estabelecemos a lei. Então, agora que a lei tem valor. Antes não, mas agora tem. Porque estamos debaixo da graça e cumprimos a lei em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Para não ficar muito longo, é só até aqui mesmo. Depois continuamos gravando outros vídeos e entendendo mais sobre a graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.